Alguns comentários aqui sobre hoje no índice. Então foi um dia que começou aqui, começou com TTR, mas depois ele soltou aqui um impulso forte, interessante na queda, em uma tendência de queda também em tempos gráficos maiores. Então é interessante tentar se posicionar nesse movimento, pelo menos com uma parte da posição, porque é óbvio que o stop fica maior. Então, para quem conseguiu pegar essa barra, provavelmente foi o trade aí do dia, talvez tenha dado uns 1.000 pontos ou perto disso até aqui embaixo. Eu não consegui, fiquei esperando, por exemplo, confirmar, esperei mais confirmação, e acabou que aí, claro, se você espera mais, você tem mais probabilidade, mas você vai entrar bem depois também, com stop maior. Então precisa ajustar a posição para ser menor. Então aqui talvez era uma nova oportunidade nessa barra. E ainda deu para pegar aí uns 500 pontos, pelo menos para quem conseguiu sair no momento certo aí da operação. Você não sabe que vai vir isso aqui contra, ninguém espera. É, e aí, depois desse movimento forte, você tem uma baixa probabilidade de volta em V, de o preço fazer isso aqui. Então, quando ele vem aqui para cima, normalmente, se ele fizer isso, ele vai fazer um fundo duplo ou alguma coisa assim. E foi mais ou menos o que ele fez aqui. E aí, depois fez mais um teste aqui ainda. Então ele começa aqui a criar talvez uma linha de tendência de alta. E aí o preço realmente vai acima. E se você ainda está apostando aqui na queda, tipo vendendo essas barras aqui ou vendendo um topo duplo, entendendo isso aqui como um topo duplo a favor da tendência, o que não é errado, é um trade aqui, é um trade que faz sentido. Você pode algumas vezes até pegar um alvo, como por exemplo isso aqui para baixo, ou testar as mínimas. Então o teu stop aqui, se for acima de barra, ou se, mesmo que seja um pouco mais acima, ainda assim, o teu stop talvez seja isso aqui, mas a tua primeira parcial é mais ou menos isso aqui. E você tem probabilidade para isso aqui é equilibrado. Então, faz algum sentido tentar estruturar esses trades. E claro, quem compra baixo aqui nessa linha de canal também tem algum sentido, contanto que você busque risco-retorno. Porque se funcionar o teu trade, você tem que levar ele pelo menos lá para cima, testar pontos de rompimento, que foi o que o mercado acabou fazendo aqui. E esse movimento aqui, para quem está posicionado na compra, ele é bom, porque ele é um movimento forte. Você tem continuidade, aqui tem boas barras aqui de continuidade. Então, isso aqui também é difícil de ser revertido assim, somente com um movimento para baixo. Pode até acontecer, mas é mais difícil. Então, normalmente ele faz aqui uma barra e faz uma segunda tentativa. Talvez dessa aqui ele poderia vir, mas ele demorou mais. Aqui perdeu um momento de venda. Se essa barra criou algum momento de venda, essa barra aqui, aqui ele já perdeu esse momento de venda, essa urgência, e o preço vai mais uma vez acima. E aí, quando ele começa a falhar aqui acima, essa falha é uma falha aqui interessante, o preço, como ele ainda está em uma tendência de baixa, como isso aqui é um ponto de rompimento, pode ter sido essa alta aqui um teste lá no ponto de rompimento. Então, um tipo de canal amplo de alta que vai testar o ponto de rompimento. Tem várias formas de se desenhar ele aqui. Algumas vai tocar certinho na linha, outras não. Tem algumas formas, e aí você pega isso aqui e projeta lá para cima, com a mesma inclinação, e provavelmente você vai ter aí os toques nessa mesma linha. E aí, quando o preço realmente isso aqui armadilhou traders, e aí isso fez com que realmente acelerasse o movimento para baixo. E acelerando o movimento para baixo, um movimento tão forte assim a favor da tendência, parecido com isso aqui, provavelmente vai ter mais alguma coisa para baixo. Aí, nesse caso até demorou um tempo aqui, mas ele ainda teve mais alguma coisa. Então ele fez uma correção e aí depois fez uma correção em duas pernas, no TBTL. Um TBTL é uma Second Leg Trap aqui, faz mais sentido. Testou lá o ponto de rompimento e aí depois realmente veio completar aqui uma segunda perna para testar as mínimas do dia, que era algo que ele poderia fazer. E aqui nesse momento ele tinha muita probabilidade nessa barra, aquela barra foi aumentando as chances de o preço vir aqui embaixo para pelo menos testar essa região. E aí, óbvio que se você vai se posicionar, você espera os melhores momentos. Depois que isso aqui acelerou bastante e mostrou que tinha realmente força e probabilidade, talvez entrar aqui em qualquer lugar tinha ainda uma chance de você ser bem sucedido, mesmo que você entrasse nessa barra. Essa aqui na verdade não, porque já era mínimo. Mas mesmo que você entrasse aqui nessa barra com o stop X pontos para cima e alvo X pontos para baixo, a tua chance era boa de conseguir testar a mínima do movimento. E aí, é claro, quem vende uma barra como essa aqui, por exemplo, se você pensa em vender isso aqui, você não pode talvez colocar o teu stop aqui. Tem que deixar o teu stop um pouco maior para você conseguir aguentar essa correção aqui, que essas correções podem acontecer. E às vezes você toma uma correção assim conta,
você até aguenta se você está planejando e estruturando bem a operação. Mas aí se o mercado não anda a teu favor, em algum momento ele vindo acima aqui você vai ter que estopar. Inclusive foi um tipo de operação que eu estava fazendo hoje, que eu acabei tendo que estopar aqui quase nas máximas, não lembro aonde, porque a posição foi começada a montar na venda, depois mais venda, depois acho que aqui nessa barra mais venda e aqui desistência das vendas, stop. O preço médio estava acho que aqui um pouco para baixo ainda. E aí o preço aqui não deu continuidade, eu já reentrei praticamente no mesmo lugar que eu saí, já reentrei com toda a posição e deu para pegar aqui uma boa parcial, mas depois foi aumentada aqui a venda, acho que aqui nessa barra ou aqui nessa, e aí o preço ficou nisso aqui, não andou, não andou, não andou, chegou o momento que o preço está rompendo aqui, um bom rompimento, com continuidade, botando barras acima, você tem que desistir em algum momento e aí esperar aqui uma nova entrada para talvez depois entrar na venda mais uma vez aqui com novas tentativas, ou até mesmo aqui para baixo, né? Então, algumas coisas que deu para ver hoje, aí você tenta sempre não operar contra isso aqui, a gente tenta não entrar contra, não se adiantar, contra isso aqui também, você não tenta entrar contra isso aqui também, você não tem como adivinhar que isso aqui vai dar certo. Quem pegou essa compra aqui embaixo e deu certo, provavelmente levou o stop aqui antes, levou o stop aqui, e depois ainda levou outros stops aqui, por exemplo, levou um stop aqui, levou um stop aqui, levou um stop comprando aqui. Isso aqui talvez não, mas então, quem tenta adivinhar assim, esses fundos de movimentos fortes tende a perder dinheiro, tende a dar sempre errado e você perder dinheiro. E se você estruturar bem, respeitar as regras, não tem problema de estopar no dia, ou estopar operações. Assim, no longo prazo é o que importa, o longo prazo é o que mais importa. E é claro, no fim do dia ainda teve uma puxada aqui forte para cima, porque o índice chegou aqui em regiões importantes de alvos. Então, em tempos gráficos maiores, aqui tem vários alvos bem importantes. Aqui também tinham alvos. E o preço chegando aqui bem pertinho do fim do dia, ele ainda deu uma pancada aqui para cima e fechou o dia aqui. Né? Mas é claro, esse momento aqui é muito difícil de você operar, mesmo se você está vendo isso aqui indo acima num suporte, esse movimento forte. Se você opera intradia, day trade, dificilmente você vai conseguir operar isso aqui. Eu vou até mostrar alguns trades que eu fiz que pegaram quase que o stop cheio da minha conta, o stop do dia, e aí depois eu consegui, com um sexto da mão, ainda tinha um stop para levar, e com esse um stop operando menor, porque eu não podia sair do gerenciamento, operando menor eu ainda consegui ainda sair positivo no dia. Claro que comecei com um sexto, aí depois consegui aumentar para um terço, conforme o mercado se desenvolveu. Deixa eu ver o que mostra aqui. Aqui. Então, só para tentar dar um zoom aqui. Aqui. Então, deixa eu tentar pegar aqui. É venda, 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 stop, reentrada aqui de toda a posição, parcial, mais venda, e aqui sim pegou o stop importante, então aqui a posição já estava praticamente 100% na mão, esse aumento aqui, para tentar pegar isso aqui, não deu stop, veio aqui acima, stop. Stop, e aí aqui ficou praticamente o stop cheio do dia, então até comentei lá num grupo lá normal, estopar o dia, não tem problema. Mas aqui eu ainda tinha um stop, só que esse meu um stop é no stop controlado, um pouco menos de 300 pontos e com um sexto da mão. Então se eu passasse desse stop ia ficar muito ruim porque ia estar passando o gerenciamento. Então eu ainda coloquei mais esse último stop, essa última possibilidade eu coloquei em risco e tentei pegar uma venda aqui nessa barra, então eu vendi aqui ela, e o preço aqui demorou muito para dar continuidade, eu entendi que perdeu o momento, perdeu urgência, conforme eu comentei agora há pouco, nessa região, e aí eu saí aqui no 0 a 0 dessa operação da venda. O preço falhou aqui acima dessa região, eu reentrei aqui na venda, então ainda com essa mesma ideia, um sexto da posição e stop aqui acima. E aí então, quando o mercado fechou uma barra negativa, e aí estava começando a produzir a próxima barra negativa, eu vendi aqui mais uma parte da mão, então eu acabei vendi mais um sexto, fiquei com um terço da minha posição, mas aí eu não conseguia mais manter o stop aqui acima. Eu tinha outras possibilidades de stop, e uma delas era aqui, e esse stop aqui cabia. Então eu aí fiquei com o preço médio aqui no meio, com o stop aqui de 140 pontos mais ou menos, e com um terço da mão.
que não podia correr mais risco devido ao stop inicial. Então esse seria meu último trade aqui do dia, caso ele desse errado. Mas como o contexto era bom, o trade era um trade razoável, acabou que esse aqui funcionou bem. Então já deu aqui uma parcial de 800 pontos, e depois eu saí do restante aqui acima dessa máxima aqui. Então eu saí do restante acho que 450 pontos, alguma coisa assim. Só da parcial aqui acho que deu uns 5 para 1, alguma coisa assim. E a saída aqui deu acho que 4 por aí, 3 ou 4, mas se considerar a probabilidade, que é muito importante, então deve ter passado de 4 para 1 e no trade geral deve ter dado de quase uns 5 para 1 o resultado dessa operação. Então isso aumentou a minha margem que eu poderia operar no dia, né? E aí eu poderia fazer mais algum trade caso eu achasse interessante. Depois eu acabei fazendo aqui mais um trade. Fiz um trade aqui, quando o mercado acelerou, aí aqui eu vendi uma parte da posição, aqui vendi mais, vendi no mesmo lugar praticamente, entendendo que tinha uma boa chance de romper isso aqui realmente, e ir lá testar pelo menos essa mínima aqui anterior e um pouco abaixo, então eu fiz aqui uma parcial, mais ou menos com o tamanho do stop, deu 300 e poucos pontos, eu acho, porque o stop era um stop aqui de continuidade, então se o preço não violasse essa região, realmente eu ia stopar por aqui assim, com uns 250, 300 pontos, não é no stop grande, um stop de urgência, então ou o mercado era urgente ou eu só estava fora da operação. E ele foi urgente, então ainda deu uma parcial dos 300 pontos, e aí depois da saída final aqui, acho que foi 700 pontos, 700 e alguma coisa, que aí eu zerei a operação e também já tinham muitos alvos importantes aqui nessa região. Então só para comentar, que você não tem como acertar todos, então hoje aqui deu bastante errado, operações também que não foram muito boas, aqui essa venda aqui realmente não foi muito interessante, mas acabou que, mesmo depois operando com uma posição menor, mas operando operações que eu opero, fazem sentido, ainda deu para sair, inclusive até positivo aí no dia ainda.